Olá pessoal, hoje nós vamos ver aí um vídeo diferente um pouco da linha que eu estava apresentando sobre dendrocronologia. Então, nós vamos ver como funciona essa ciência, né? Que é nada mais do que o registro do clima nos anéis das árvores e alguns tópicos aí sobre mudança climática, mas eu não quero entrar muito na polêmica de mudança climática não. Vocês podem ver aqui, ó, no violino, que as madeiras, elas, devido ao seu crescimento diferenciado entre inverno e verão, elas mantêm um registro de verões bons e verões ruins, invernos também, e isso forma anéis. E esses anéis, se você pegar uma série temporal de dados climáticos, como aqui, ó, registrados, e comparar a largura desses anéis de uma árvore próxima, você vai ver que existe uma altíssima correlação, ou seja, na maioria dos locais do mundo, as árvores possuem anéis largos em anos quentes e anéis curtos, mais curtos, né, os anéis de crescimento, em anos frios. E cada dois anéis, o anel escuro, que é o do inverno, e geralmente o anel mais claro na árvore, que é o do verão, formam um ano. Então você consegue também saber a idade da árvore. E aqui as medições de temperatura, mostrando aí nos últimos 200 anos o possível aquecimento do planeta. Embora 200 anos seja um período bastante curto de tempo para se falar sobre isso. Então nós vamos ver hoje um método barato, não tão fácil, mas barato, de se obter dados de clima sem depender muito das estações meteorológicas, que são caras. Nós vamos ver que o clima está registrado nas árvores e com R$ 900 aí um aparelho de retirada de amostras você conseguiria depois analisar esses dados e obter séries de dados com até 3, 4 mil anos, dependendo da árvore e do aparelho, retirar as informações, que seria em termos econômicos extremamente útil, né? E vantajoso em termos de estudo do clima. Bom, então, a pergunta principal dessa apresentação é: quer saber como foi o clima no passado? Pergunte a uma árvore que estava lá. Então, as árvores têm essa capacidade de serem estações meteorológicas, conter muitos dados. O mais curioso de tudo isso é que esse registro climático que as árvores contêm, ele é extremamente compacto, ou seja, se você for anotar em papel quanto choveu e quanto teve de temperatura ao longo de 100, 200 anos, você vai precisar de um livro de anotações. E a mesma coisa com o computador, você vai precisar de uma memória bastante grande. Curiosamente, se você cortar uma árvore muito grande para fazer uma represa, uma estrada, você vai obter uma amostra também bastante grande. Então não é muito vantajoso aqui nesse caso, mas você pode inserir aqui um trado que ele vai retirar uma amostra no sentido da casca até o cerne da árvore lá no centro, e essa amostra vai ter a grossura de um lápis. Então ela vai conter o registro climático da árvore, e aí sim vai ser uma amostra extremamente compacta, uma série temporal de dados embutidos. Sempre que passam na ambulância eu dou uma paradinha aqui, viu? Vai estar embutido aí uma quantidade enorme de dados em pequeno espaço, tanto físico como depois de computação. Mas antes da gente entrar em dendrocronologia, eu vou falar um pouco sobre as mudanças climáticas, né? Que nesses tempos agora se tem se falado muito, e é para isso que a dendrocronologia tem aplicações nos estudos de mudança do clima. Então, existe uma diferença aí que os jornalistas confundem muito, e até mesmo alguns acadêmicos que recém estão talvez começando na pesquisa, que é o
que é clima e o que é tempo, né? Quando se fala que o clima está seco e se fala de dados de uma semana, você não está falando de clima, você está falando do tempo. Para você poder falar de clima, você tem que falar de um padrão de mudanças no tempo que tem cerca de 50 anos. Aí você vai poder falar de clima. Então, se você tem 5, 10 anos de dados climáticos, você não pode falar em clima, você tem que falar em tempo. E uma das grandes dificuldades da maioria das medições que se tem hoje é essa. Ou seja, as estações meteorológicas elas não chegam a ter 200 anos. Então, para você saber como é o clima em algumas regiões, você precisaria de mais de 200 anos, precisaria talvez 100, milhares de anos, na verdade, para você ter certeza se o clima está realmente mudando. Então, esses dados de estações climáticas, ao meu ver, eles são precisos, ou bastante confiáveis em termos dos dados, mas a série temporal não é longa, que permite a gente falar somente nas pequeníssimas mudanças do clima nos últimos 100, 200 anos. A gente fica sem poder discutir muito mais padrões mais confiáveis do clima. E as formas de obter esses dados, os dados mais longos, as séries mais longas, você vai ter que ir na Antártida, pegar as placas de gelo, que as bolhas de ar contêm aí os registros da temperatura como era no passado, né? Com correlação provavelmente com gás carbônico, as quantidades de gás carbônico correlacionadas com a temperatura. Só que o Brasil é um país que não tem, né, aqui no continente esses dados, então a dendrocronologia seria uma estratégia alternativa para obter dados longos de clima num país tropical. Então, essa preocupação aí de uma mudança do clima é uma coisa bastante recente. E hoje em dia você tem um consenso aí em 2014 de que realmente o planeta está aquecendo, com base em muitas séries de dados que foram resumidas pelo Painel Internacional de Mudanças Climáticas, o IPCC, em seus relatórios, a cada 3 ou 4 anos, eles liberam um relatório robusto, né, com muitos dados mostrando, revendo os relatórios anteriores e suas conclusões sobre a mudança do clima. No Brasil é um pouco difícil dizer o que poderia acontecer no futuro climático, né, pois a gente tem um país muito grande e poucos dados, como eu falei, longos sobre o clima. Né. Agora, em alguns lugares onde se tem informações no gelo, as evidências são de que, pelo menos na Antártida, por exemplo, supõe-se que está aquecendo o planeta. Algumas fotos no hemisfério norte do planeta, eles mostram também o derretimento de glaciares, né? Fotos antigas de 60, 70 anos atrás em relação a atualmente. Só que existe uma série de coisas aí que podem confundir as pessoas em relação a esses derretimentos. Né? Então, por exemplo, o nosso planeta ele tem oscilações astronômicas. Nós podemos estar vivendo uma época de maior exposição do norte do planeta ao Sol. E talvez isso explicaria, talvez, um derretimento maior no hemisfério norte em relação ao hemisfério sul. Tudo isso o IPCC tem considerado nos seus relatórios. Então, supõe-se que as conclusões do IPCC mostram aquecimento no planeta inteiro, muitos pontos de coleta de dados, considerando todas essas variáveis que a gente já vai entrar mais em detalhes agora. Então, o Brasil tem certas dificuldades aí. Aqui tem as medições que são feitas com estações, mostrando os desvios, né, da temperatura em relação a uma média de 140 anos, mostrando aí períodos de aquecimento aqui para mais do zero, né, que seria a média de 140 anos, e mostrando nos últimos anos aqui um aquecimento de até 0,6 graus, coisa desse tipo.
Só que o que me preocupa sempre nessas séries é aqui, o eixo X, de 1860 a 2000. Então, para alguns pesquisadores, pode ser esse aumento aqui, uma série não é muito longa, pode ser um ciclo solar aqui. O Sol é uma imensa bomba atômica e às vezes ela queima mais durante alguns anos. Então, para alguns pesquisadores, esses picos poderiam estar refletindo apenas séries temporais mais longas que têm certos picos, né? A cada tantos anos tem um pico e estaria refletindo isso. Isso com base nos dados aqui de estações meteorológicas que foram instaladas a partir dos anos 1860. Só que o IPCC não considera só esse tipo de dado, a gente já vai ver aqui. As medições são robustas para um período maior aqui de tempo. Aqui tem uma série um pouco mais longa, né? E aqui já entram outros tipos de medições. E o interessante dessas medições é que quando você pega os dados das estações meteorológicas, eles estão aqui, mais no final da sequência. E quando você pega os dados das amostras de gelo que contém as bolhas de ar contendo os teores de gás carbônico, você cruza todas essas séries temporais por meio de correlação e pode inferir que quando aumenta o gás carbônico, aumenta a temperatura, supõe-se que sim, embora existam muitas pessoas que dizem que não. E isso pode estar correlacionado com o aumento de gás carbônico nas bolhas de ar também nas amostras do gelo. Então, você vai correlacionando o dado observado na estação meteorológica, o dado das bolhas, e assim você consegue calibrar a série aqui no final dela, mostrando que nos últimos 200 anos existe uma concordância entre certas séries de dados. E supondo que essa concordância em 200 anos foi boa, você poderia supor que as bolhas de gelo, as bolhas no gelo, mostrariam nos anos passados também com confiabilidade o que aconteceu no clima. É com base nisso que se constrói essas figuras, que não são dados observados de temperatura, mas que estão correlacionados com dados observados e mostram como seria a temperatura do planeta em até 1000 anos no passado. Okay? A gente percebe, olhando essas séries, que existiram períodos quentes no passado. Aqui há dados históricos da floração das plantas observados no Japão, em Kyoto. Então, é uma outra forma de você procurar dados de temperatura, são registros históricos. Então, de floração de plantas, algumas pessoas em alguns países faziam esses registros, estavam interessados em saber a época certa de colher as cerejas, por exemplo. Então, existem no Japão dados com até 1200 anos, mostrando no dia 94 aqui do ano, no ano 900, no eixo X, a cerejinha floresceu. Depois, na Idade Média, houve um período de aquecimento, a cerejinha atrasou aqui a floração, para o dia 116. E a gente sabe que se você correlacionar os dados mais recentes da temperatura média anual e do dia que a cerejinha floresceu, vai haver uma correlação positiva. Então, você provavelmente vai ter certeza de que quando a cerejinha adiantou, pode ser um ano mais quente. E quando ela atrasou aqui, pode ter sido um ano mais frio. Dependendo de onde está o hemisfério, pode ser o contrário, como eu falei antes. Tá? As pessoas podem estar escutando agora, nossa, ele falou, está errado, o que ele falou, está confuso. Uma hora ele falou que quanto mais aqui, mais cedo, né? Mas depende muito do hemisfério isso. De qualquer forma, existe uma relação entre o clima e a data de floração da cerejinha. Okay? E esses dados, se você traçar linhas aí, né, de regressão, tentando buscar um padrão de atraso ou adiantamento dessa série, traçando linhas aqui, né, aqui,
você vai obter uma tendência do que está acontecendo, se está adiantando, se está atrasando. Esses também são dados que são utilizados pelo IPCC na hora de fazer os relatórios aí. E no Brasil, a gente tem séries mais longas desses dados, estão no INPA, em Manaus, e tem cerca aí de 30 anos. Então, comparado com essa série do Japão, é uma série que fala só dos últimos pontos aqui. A nossa série de Manaus aqui, ela mostraria talvez 3 pontos vermelhos aqui. Isso aqui, cada ponto é uma década. Então, são poucos dados, né? As placas de gelo, como eu falei, a geologia permite um maior retrocesso do tempo, mas a gente não tem aqui no Brasil como obter esses dados, como eu falei. Só para a Antártica brasileira. E aí os dados precisam ser calibrados de uma série em relação a outra até se chegar na confiabilidade dos dados. Com base em todas essas informações é que têm sido feitas essas figuras que a gente encontra na Wikipedia e outros sites, mostrando, às vezes, em escalas bastante complicadas aqui, geralmente no eixo X, o tempo, e no eixo Y, desvios da temperatura observada com base em temperaturas médias passadas, em graus Celsius. Aquela figura que eu mostrei antes, eu compactei ela muito aqui para mostrar os últimos dados aqui, que é do que como a gente vê as séries, né? Por exemplo, essa série parece ser uma série longa quando a gente olha a princípio. Quando a gente enquadrar ela aqui, ela vai se enquadrar no final aqui. E quando a gente pega essa série e enquadra num cenário onde se tem a temperatura do planeta desde 500 milhões de anos atrás, ela vai ser uma linhazinha vermelha aqui, pouquíssimos dados. Tá? Então, realmente, a temperatura global, a gente não consegue ter um dado representativo dela. A gente consegue ter um dado representativo da temperatura da Antártida, onde está o gelo, e se pode obter essas informações aqui. E outro dado interessante é que quanto mais para trás aqui no tempo, voltando, 250 mil anos atrás, menor a precisão dos dados. Tá? Então essa parte aqui da série, que mostra como era o clima do planeta há 500 milhões de anos, ela é pouco confiável, enquanto que a última linha vermelha aqui, que é os dados medidos, em mais de 10, 15 mil estações meteorológicas, eles são dados bastante confiáveis. E se a gente for pensar aqui, nós estamos aqui, 2014, mais ou menos nessa partezinha final aqui do gráfico. A gente pode voltar a 150 anos, tá? A gente pode voltar a 2.000 anos atrás, e aqui já tem algumas variações de temperatura interessantes, e aqui a gente pode ver a escala vai aumentando aqui, né? Aqui toda essa partezinha caberia numa pequena parte dessa parte aqui, e toda essa parte aqui caberia numa pequena partezinha dessa parte aqui. E assim vai, a gente consegue ver aqui as glaciações, às vezes ficando quase meio grau mais quente, às vezes ficando menos 2 graus mais frio do que em relação a uma média aqui. E essa aqui vai compactando aqui. Então a gente percebe que o nosso planeta ele possui oscilações enormes de temperatura. Né? Glaciações, períodos menores, até chegar no ciclo solar, que a cada 10, 15 anos existem variações de temperatura. Então se você tiver dados de 10, 15 anos, possivelmente você não vai concluir nada sobre o clima. E mesmo a gente poderia até falar sobre dados de, sei lá, 200, 300 anos, também não é muito informativo. Não. Os dados informativos são, eu diria assim, na escala de 1.000, 100.000 anos, por exemplo. Aqui está o Eoceno, né? Na época dos dinossauros, a temperatura chegou a 6 graus mais quente do que atualmente, se imagina. E curiosamente foi uma época em que os animais tinham um grande porte, né? Existia muita coisa para comer. E evolutivamente a gente pode pensar quais seriam as implicações, né, do clima mais quente.
num passado foi bom para alguns animais. Hoje pode ser que seja uma catástrofe, 6 graus mais quentes. No passado, aí existe toda uma polêmica entre a relação entre o gás carbônico e a temperatura. Se supõe que, como havia mais gás carbônico, e alguns pesquisadores na Itália já testaram essa hipótese em aquários, né, que os animais atingiram esse grande tamanho na época dos dinossauros, não só devido a interações ecológicas de predação e diversas interações ecológicas, mas também devido ao aumento do gás carbônico na atmosfera. Existe um pesquisador italiano, que agora não lembro o nome, ele testou com peixes, ele aumentou o teor de gás carbônico na água dos aquários e fez esse experimento várias vezes com populações de peixes, e o simples fato de aumentar o gás carbônico na água provocou um aumento do tamanho dos peixes. Um resultado bastante controverso, mas que poderia explicar, talvez, porque existem plantas, por exemplo, que evoluíram nessa época e que atingiram grandes dimensões os animais e também as plantas. Se a gente for parar para pensar nas gimnospermas, as sequoias, elas são dessa época, né? 100, 200 milhões de anos atrás. E ainda hoje, geneticamente, elas carregam essa bagagem de ter uma grande dimensão. E a mesma coisa aconteceu com os animais. Bom, isso é passado, né? Para muitas situações, o aumento da temperatura pode ser catastrófico. Até porque nessas épocas muito frias, o nível do oceano era mais baixo. E nessas épocas mais quentes, o nível do oceano tende a aumentar. Uma coisa controversa é se o gás carbônico aumenta primeiro e depois a temperatura responde, ou acontece o contrário, tá? Em termos da relação entre gás carbônico e temperatura do nosso planeta. Os ciclos que existem no nosso planeta, os astronômicos, eles também influem na temperatura do planeta, né? Então existem várias teorias aqui, e algumas já são comprovadas, né, observacionalmente, que existem várias posições que o planeta pode ocupar, tanto em relação ao Sol, né, a distância que o planeta está do Sol, e também a distância que o planeta gira em relação ao seu próprio eixo, né, oscilações no eixo do planeta. E essas séries temporais de mudanças aqui em relação da posição do planeta em relação ao Sol e ao seu próprio eixo, elas são extremamente complexas, as séries se combinam, né, os períodos e as frequências aqui que ocorrem, esses aumentos de distância, diminuição de distância, aumento de ângulos aqui, e todos esses parâmetros de excentricidade, obliquidade e precessão, eles se sobrepõem de forma complexa a originar um ciclo, né, uma série temporal, que, se você estudar astronomia, você vai conseguir prever qual é a tendência do planeta em esfriamento ou aquecimento em função dessas posições que ele ocupa no sistema solar. Isso tem sido levado em consideração nos relatórios do IPCC. Só que algumas coisas que a gente observa no planeta pode ser, por exemplo, um degelo maior no hemisfério norte pode ser simplesmente a posição do planeta em relação à sua obliquidade. Ele pode estar num ciclo aí de alguns milhares de anos em que o hemisfério norte fica mais exposto ao Sol. E aí isso explicaria um derretimento maior no hemisfério norte do que na Antártida. Mas nesse sentido que eu queria falar sobre esses ciclos. Essas são as forçantes naturais que o IPCC chama nos seus relatórios. E a partir dessas forçantes naturais, eles consideram o peso delas e tentam fazer um cálculo considerando o peso delas e o peso do homem, a temperatura. E aí colocam numa balança esses dois parâmetros e enxergam se existe um déficit aí, ou seja, uma mudança de aumento de temperatura, né, não explicada por esses fenômenos naturais, que só poderia ser explicada pelo homem. Nos últimos 60 anos, essa teoria astronômica do clima, ela prediz, ou ela afirma, né, que nós estamos numa época de grande brilho solar. Tá?
e estamos num pico de máxima no último ciclo solar de 11 anos aqui. Isso aqui são dados de 2013, 2012. Então, em 2012 nós estávamos no auge do brilho solar. Então, quando você combina a época de grande brilho solar com o ciclo solar, as explosões solares no pico, e você considerar só esses 60, 70 anos, você vai estar talvez um pouco confuso aí em relação a essas forçantes. Então, tudo isso tem que ser considerado. E atualmente a gente vive também um período de grande obliquidade aqui. O planeta está mais inclinado a pegar Sol no hemisfério norte. Então, talvez alguns excessos que a gente vê de degelo no hemisfério norte sejam explicados também por essa variação astronômica da posição do planeta. Só que o planeta, segundo várias teorias aí, e esses são os ciclos de Milankovitch, só para afirmar aí, o planeta ele tende ao esfriamento, ou já deveria estar esfriando há 3, 4 mil anos, considerando os ciclos mais longos de Milankovitch. Vocês podem ver lá que existem ciclos de 23 mil anos, ciclos de 40 mil anos, ciclos de 100 a 400 mil anos. E ciclos de 10 anos também, ciclos de 60 anos. Considerando todos esses ciclos, a gente deveria estar entrando num período de esfriamento, que é a hipótese de Rudman, nos últimos 4, 3 mil anos. Então, claro, uma possibilidade, né? Só que a gente não esfriou, então a gente já pode pensar, bom, se a gente já deveria estar esfriando há 4 mil anos e não esfriou, tem alguma coisa aí. Outras coisas que podem influir na temperatura do planeta são os vulcões. Né? Por exemplo, Kilauea é um vulcão poderosíssimo, tá? É no Havaí. E ele está em erupção desde 1970, imagine. Ele está em erupção há 40 e poucos anos. Os vulcões têm dois efeitos. O primeiro é lançar uma quantidade enorme de calor na superfície da Terra. E 40 anos fazendo isso em grande quantidade deve ter uma influência no clima. E, coincidentemente, algumas séries de dados têm justamente essa idade. Então, qual é o valor que tem uma série de dados coletada próximo, talvez, a um vulcão nos últimos 30 anos, que coincide justamente com o período de altíssima atividade do vulcão? Os pesquisadores do clima têm questionado esses dados. Só que as séries de dados são espacialmente robustas. Né? A série de dados do Kilauea para fazer a média da temperatura global ele é um ponto no espaço. Tá? Existem centenas de milhares de pontos no espaço que vão originar a temperatura global. Então, esse argumento de que esse ponto próximo ao vulcão poderia causar erros, ele é minimizado. Não é bem assim, não causa tanto erro porque é só um ponto, mesmo se tivesse errado. Né? Existe uma série de correções que eles fazem nesses pontos próximos aos vulcões, né? As medições são feitas à noite também, e aí tem uma série de correções que fazem com que esses dados sejam mais confiáveis do que alguns críticos têm falado aí. O Krakatoa ele entrou em erupção provavelmente no ano 500. E o outro efeito que os vulcões têm, como eu estava falando, é de bloquear a luz do Sol. Então, se ele aquece o planeta em curto prazo, no momento da erupção, em longo prazo ele vai bloquear a luz do Sol e vai esfriar o planeta. Isso aconteceu numa época terrível para a humanidade, que foi o ano de 500 a 543, 542, 543. O Krakatoa explodiu de forma muito forte e liberou uma quantidade absurda de nuvens de fumaça que bloqueou a luz do Sol. São dessa época as lendas do rei Arthur na Europa, né, a época da grande fome, que teria que surgir um monarca capaz de resolver o problema. E as lendas do Santo Grau também, historicamente, são dessa época. E que por 3, 4 anos na Europa as colheitas falharam e as pessoas começaram a passar muita fome. Então, nesse momento, surgiram várias lendas aí, né? Se esperava que Jesus Cristo fosse voltar e consertar as coisas. E os anéis das árvores, já que a gente está falando sobre isso, registraram
uma diminuição de crescimento nesses anos em nível global. Árvores antigas em nível global demonstram essa catástrofe climática causada por um vulcão nos anos 500, ou seja, vulcões eles influem sim na temperatura global do planeta e até existem efeitos retardados, ou seja, no momento ele pode aquecer e depois, alguns anos depois, se essa nuvem de fumaça for muito forte, pode diminuir a temperatura do planeta. Outra coisa que é importante falar é que existem vulcões e vulcões, né? Por exemplo, o Kilauea ele não é um vulcão como o Vesúvio ou outros tipos de vulcões que são explosivos. Ele é um vulcão que ele não libera tanta nuvem de fumaça. Tá? Já alguns vulcões na Islândia e na Itália, eles não aquecem tanto o planeta no começo, devido à sua erupção não ser tão constante e tão forte como o Kilauea, e ainda causa nuvem de fumaça, causando esfriamento. Então, poderíamos pensar assim, seria necessário fazer um cálculo considerando todos os vulcões, seu período de atividade, o tipo de fumaça, né? Por exemplo, o Kilauea, a minha impressão que eu tenho, pelo pouco que eu conheço de vulcões, é que o Kilauea é um vulcão que contribui muito mais para o aquecimento do planeta do que alguns outros vulcões. Pensando só nessa variável, né? Então é muito diferente um vulcão com a erupção explosiva do que uma erupção líquida como a do Kilauea, que não bloqueia o Sol e ainda aquece o planeta liberando a lava quente, né? Moral da história. Sem séries climáticas longas é difícil separar o efeito dessas forçantes naturais em relação à forçante do homem e no território brasileiro principalmente isso, né? A hipótese de Rudman que eu comentei está aqui. Créditos aí ao Rudman pela figura. Né? 20 mil anos atrás, a última glaciação, né, a temperatura baixíssima do planeta, e agora nós estamos vivendo numa época de aquecimento que atingiu seu pico há 9 mil anos atrás, e agora a gente já deveria estar entrando num novo período frio, né? Só que esse novo período frio já deveria ter chegado, pelo que se estuda das glaciações e da posição do planeta na astronomia, só que a gente está aqui, ó. Então não está baixando como deveria baixar a temperatura do planeta. Que é paradigma atual, isso pode mudar conforme os dados forem surgindo, é que o homem realmente está influindo na temperatura do planeta, aumentando-a. E as forçantes naturais estão a nosso favor. Isso é uma coisa que poucas pessoas comentam quando se fala em mudança climática. Por exemplo, se nós estivéssemos aumentando a temperatura do planeta e a gente estivesse aqui, ó, imaginem, nós estamos aumentando a temperatura do planeta e nós estamos aqui, ó, quando todas as forçantes nos levam a crer que o planeta vai esfriar naturalmente. Então, se o aquecimento global pode causar problema no mundo e a gente estivesse numa época em que a temperatura estaria aumentando sem a nossa interferência, as consequências poderiam ser muito piores. Tá? Nós estamos ainda com a natureza a nosso favor para essa temperatura baixar. Isso é o que eu quero comentar. Agora, a ideia de que o homem está influindo no clima só nos últimos 200 anos, com a Revolução Industrial, ela é errônea. A produção de combustíveis, cimento, é uma coisa atual. Agora, a destruição das florestas e a atividade do homem primitivo, ela tem sido considerada pouco nos cálculos. Por exemplo, o Homo erectus tem queimado pastagens há 200 mil anos atrás. Então, isso deve ter alguma influência já do homem há mais tempo. O Império Romano conseguiu, nos seus 600, 700 anos iniciais, destruir metade da cobertura de florestas da Europa. A ponto do imperador Adriano, nos anos 15 depois de Cristo,
plantar milhões de mudas de cedros líbanos. Nas minhas palestras sobre gimnospermas tem mais informações sobre esses plantios, a fim de produzir madeira para a máquina de guerra romana. Então, os problemas ambientais do planeta, como a destruição de florestas e a sua influência nos aquecimentos depois, podem ser já de longa data. Vamos só especular um pouco. Pode ser que o período climático de aquecimento na Idade Média talvez tenha relação na Europa com essa derrubada de metade da cobertura florestal pelo Império Romano. Não sei até que ponto as pessoas que trabalham com o clima consideram as informações históricas nesses dados. Certo? Aí tem leituras que vocês podem se aprofundar sobre esses tópicos. Então, as causas de se prever as consequências das mudanças climáticas, né, as causas das dificuldades. E é a falta de registros mais confiáveis, principalmente no clima passado. Agora, qual a previsão do Brasil, qual a possibilidade do Brasil obter bons dados, sendo que a gente não tem glaciares aqui, as estações que estão aqui têm 100, 150 anos no máximo. Como saber realmente, com dados observacionais e não tão de modelagem, né, como foi o nosso clima do passado e o que está acontecendo hoje? Eu só vejo uma forma confiável de se obter bons dados observacionais, que é os anéis das árvores. Tá? Em nível continental, né, é importante a gente falar sobre o que é mudança climática global. Supõe-se que é um cálculo de pontos no globo inteiro que origina um número depois, que é a temperatura global. Qual a temperatura do Brasil nos últimos 3.000 anos? Teria que ter pontos espalhados de forma harmoniosa pelo país inteiro para se obter esse ponto da temperatura depois. Então, muitas vezes é possível se obter um registro climático bastante preciso da temperatura de um lugar, como na Antártida, mas ela é um ponto. Tá? É uma geleira lá que você cravou uma broca, né, que retirou o gelo, e você obtém a temperatura para aquele ponto nos últimos 100.000 anos. Se você andar 50 metros e cavar outra broca, pode ser que a temperatura mude bastante, vai saber, né? Então, é importante, nesses cálculos de mudança climática, você ter uma rede de pontos bastante espalhada no globo. E a gente percebe em alguns modelos, alguns trabalhos, que existem buracos onde falta dados numa escala grande. Então, isso é uma preocupação. Eu vejo as árvores, e o Brasil é um país que está cheio de árvore, principalmente nas regiões que faltam dados climáticos, existem muitas árvores onde se poderia recuperar esses dados. Então eu vejo como uma ferramenta bastante interessante a contagem de anéis das árvores para ver como seria o clima, como foi o clima nas regiões onde não há tantas estações, tantas medições no espaço, tá? Beleza, vamos agora então, só ver quanto tempo eu já gastei com essa introdução. Vamos abordar então esse método para obter dados climáticos passados, que é a dendrocronologia. Então, o que é isso? Do grego, né? Tudo aí em grego, depois a tradução em português é a definição do que é dendrocronologia. É o estudo do tempo ou do clima, né? Na madeira, os registros climáticos na madeira. Estudo dos registros climáticos que ficam na madeira. O aparelho-chave para obter as amostras está aqui, que é o trato de Presler. O trato de Presler para obter amostras de até, sei lá, 100, 200 anos, dependendo da grossura da árvore, ele custa R$900. Então é um método barato, em princípio. Depois, com uma boa lente de aumento, você consegue contar os anéis. A gente já vai ver tudo isso. O interessante é que, há pouco tempo atrás,
se também falou, alguns pesquisadores têm falado sobre isso, da possibilidade de usar madeiras petrificadas que se transformaram em pedras para pegar os registros climáticos do passado aqui no nosso Brasil, onde existem esses dados, essas florestas petrificadas. No município de Mata, no Rio Grande do Sul, existe uma floresta inteira que se transformou em pedra. E a gente vai ver logo a seguir agora que é possível você contar os anéis de uma árvore viva aqui, que pode ir até 1000 anos atrás, 3000 anos atrás, dependendo da árvore. Lá atrás você pode ter um palanque ou uma construção, como nos índios nos Estados Unidos, que você pega, coincide parte desses anéis com os anéis aqui da árvore viva, e depois coincide parte daqueles anéis com os da árvore morta aqui, petrificada. É como o código de barra dos produtos de supermercado. Você vai sobrepondo, e em certas partes eles coincidem, que é onde você vai chegar e vai dizer, não, a partir desses 2000 anos que eu conheço aqui, eu posso avançar mais 1000 aqui, ou 3000 e mais 5000 aqui. Essas séries, elas são alinhadas como códigos de barras nos períodos onde elas coincidem e os períodos onde não coincidem, você poderia voltar no tempo e ver como é o clima. Beleza? Mito e lenda universitária. Leiam aí o que está escrito. Então, muitas pessoas falaram que as plantas não teriam anéis na Amazônia, por exemplo. Pois a Amazônia é sempre quente, né? Não teria a variação climática necessária para as plantas produzirem anéis. Só que a castanheira do Pará, segundo o trabalho do Lobão e outros aí, ela possui anéis, sim. Agora, o que é importante pensar é que os anéis são formados de várias formas. Você pode ter um período mais quente aqui, onde estou mostrando, depois chegar a chegada do inverno e os anéis, as células crescerem menos, né? Crescerem uma camada de célula menor ser depositada no câmbio e se originar a parte do anel que define o final do crescimento. Em locais como Rio Grande do Sul, Patagônia, locais frios, o clima frio ou quente tem um papel importante na formação desses anéis. Já na Amazônia, é a vazão dos rios que define, já que a temperatura é mais ou menos constante ao longo do ano, a vazão dos rios e a precipitação é que define o comprimento dos anéis. Então você espera um crescimento grande da planta quando a vazão do rio está de uma forma, e um crescimento menor da planta possivelmente quando o rio está cheio, né? A planta entra numa espécie de dormência. É importante separar esses efeitos, ou seja, as plantas da Amazônia elas têm anéis, sim, isso é um mito que elas não têm. Mas esses anéis eles refletem mais a vazão do rio do que mudança do clima e de temperatura. Então é necessário muito cuidado separar de quais áreas do Brasil você vai coletar dados que realmente representem uma série de crescimento da árvore em função do clima e não em função de variações em nível de rio ou qualquer outra coisa, tá? Pode ser incêndio, pode ser simplesmente abertura de clareiras na floresta. Todos esses cuidados são necessários para que você obtenha dados confiáveis. Só que hoje em dia, a dendrocronologia, como ciência, avançou bastante, é possível ponderar tudo isso, né? E se separar essas áreas aí, essas árvores, de modo a obter dados confiáveis. Uma coisa é certa, quanto mais ao sul do Brasil, maior a influência do clima no crescimento das árvores. Então, para saber se o planeta está aquecendo naquela região sul, né, do Brasil, os anéis das árvores são bastante confiáveis. Se você quer estudar qual é a influência que pode ter essa mudança no clima na vazão dos rios, você poderia utilizar as árvores da Amazônia especificamente para testar isso.
Será que o padrão de chuvas poderá mudar na Amazônia? E você pegaria os dados aqui, de Bertolletti, por exemplo, que eles refletem muito mais variações da precipitação do que variações da temperatura, embora possam estar correlacionadas. Né? Beleza. Uma pessoa chamada Theophrastus, antes de Cristo, na época de Alexandre o Grande, trabalhou com Aristóteles, foi estudante de Aristóteles, foi a primeira pessoa a pensar que as árvores poderiam registrar o clima, certo? Depois, um grande sábio da Idade Média, ao final da Idade Média, começo do Renascimento, que é renascimento intelectual justamente por causa dessas pessoas, Leonardo da Vinci, registrou aqui em inglês seus estudos, né, traduzido para o inglês, sobre os anéis das árvores. Ele já pensava também que as árvores poderiam conter um registro de primaveras e invernos passados, e isso ser utilizado para se entender o clima. E agora, chegando mais numa época contemporânea, esse rapaz aí, costeletas e bigodes avantajados, na Alemanha foi o que se chama de pai da dendrocronologia moderna. Nos Estados Unidos também houve observações aí, vocês podem dar uma estudada em inglês também, sobre o que poderia acontecer em relação ao crescimento das árvores registrar o clima. No caso do Arizona, uma região bastante seca, as construções feitas pelos índios contêm árvores, né, com anéis, registrando principalmente as variações da precipitação nessa região que é bastante seca. O pai da dendrocronologia recente é Douglas. Foi a primeira a introduzir o trato de Presler nessas árvores e também nos barrotes aqui das construções. Na Nat Geo, a revista, né, de 1929, o número foi sobre isso. Schulman também trabalhou muito com árvores que foram cortadas nessa região da Califórnia, Pinus aristata, por exemplo, e contou os anéis e chegou à conclusão que as árvores mais velhas da Terra estavam nessa região, que é seca e fria, e baixo crescimento, e as árvores poderiam chegar até 5.800 anos de idade. Então ele contou anéis desses Pinus aristatas, que são as árvores mais velhas do mundo. Então, nessa época se descobriu que as árvores, com base no seu crescimento diferenciado entre primavera, verão e inverno, elas registram em locais onde o clima é bem definido, os anéis têm 2 camadas ao ano, o inverno e o verão. Então, o número de anos vai ser o número de anéis divididos por 2. Né? Ou seja, você conta 2 anéis por ano. Então, se tivesse 400 anéis, a árvore provavelmente tem 200 anos. Porque cada ano tem um anel para inverno e um para verão. Schulman estava procurando a árvore mais velha do mundo. Ele passou realmente a motosserra numa árvore aqui. Depois ele amargamente contou os anéis e descobriu que ele tinha matado a árvore mais velha do mundo. A partir disso, ele ficou deprimido. Vocês podem ver que foi uma pessoa que não viveu muito. E ele nunca se recuperou do fato de ter matado a árvore mais velha do mundo. Não sei até que ponto isso é uma lenda na história da ciência, mas tem um fundo de verdade sempre. As árvores, depois que foram descobertas com métodos menos perigosos, né, como o trado não mata a árvore. No máximo faz cosquinha, tá? Como arrancar um fio de cabelo da árvore. A gente já vai ver como funciona isso. Eles descobriram depois árvores tão velhas quase quanto essa que foi morta, que se chamava Matusalém. E eles não dizem hoje onde está a árvore para ninguém ir lá e tocar fogo ou sacanear a árvore.
Outros pesquisadores que estão trabalhando no Brasil, importantes com dendrocronologia, estão aqui mencionados. Vocês podem ir no Google Acadêmico ou procurar essas informações posteriormente para ler mais sobre dendrocronologia no Brasil. Eu recomendaria vocês lerem aqui esses aqui, né? E procurar também por essas palavras-chave sobre dendrocronologia. Então, a dendrocronologia ela tem se expandido como ciência e abrangido outros campos, como, por exemplo, o registro de onde pode ter ocorrido deslizamentos, enchentes dos rios, alagamentos, movimento de glaciares, erupções vulcânicas ou incêndios também ficam registrados nos anéis das árvores. Isso é interessante no cerrado, né? Vocês poderiam talvez obter uma árvore muito velha do cerrado e vai talvez ter umas partes queimadas dentro dos anéis das árvores ali, registrando os incêndios passados. E por aí vai, ó. Tá? Essa do cerrado que eu falei é pirocronologia, ou seja, os incêndios florestais passados poderiam estar marcando aqui, registrados, né? Cicatrizes das árvores aqui teriam esses eventos registrados. Como é que funciona a dendrocronologia? Integra muitas ciências, né? Anatomia da madeira, fisiologia e outros. A ideia básica está aqui. O ano que a árvore nasceu é o centro ali da árvore. Então eu coloquei o ano que eu, a árvore, nasci. Um ano bom, onde ela recebeu muitos nutrientes ou muita água, um ano quente, que aqui é um pinus, na verdade, esse tronco, uma árvore típica de lugares frios. Se ele receber um ano bastante quente, ela vai crescer bastante e vai ter um anel largo, esse é o princípio. Depois tem lá anos secos, né, ou até mesmo o período que a árvore atinge a senescência. E é preciso ter muito cuidado com as clareiras nas florestas, porque aqui pode acontecer o seguinte, ó, você tem que pegar árvores, conhecer muito bem o local onde você retirou a árvore. Isso é uma coisa que é uma das limitações até do método. Você pode ter uma árvore que cresceu muito bem aqui, e isso é um plantio, por exemplo. E aqui ela parou de crescer não porque foram anos mais frios ou mais secos, mas sim porque havia uma outra árvore ao lado, e quando as árvores ocupam todo o espaço, né, o que acontece? Elas param de crescer. Então é necessário ter um cuidado depois no tratamento dos dados para você poder separar esse tipo de influência. Né? Por exemplo, eu quero saber como foi realmente o clima. Né? Eu tenho que separar talvez a influência das árvores próximas, né? E saber exatamente o período que ela cresceu em função do clima e separar os períodos que ela cresceu em função de outras coisas. Isso pode tornar o método bastante complicado, como eu falei. E aqui, ó, o ano que nasceu a pessoa que derrubou a árvore, né? O idiota, né? Aí, e o ano que a árvore morreu vai ser o último ano ali registrado logo nas proximidades do câmbio. Como que uma árvore cresce? Na verdade, a árvore ela cresce, ela vai adicionando camadas a cada ano e vai alargando o seu diâmetro. Na verdade, toda a parte da árvore que está do câmbio para dentro aqui é morta. Uma árvore, na verdade, ela está viva só nessa parte aqui. Ó. A casca também é morta e toda a parte interna da árvore ela é praticamente morta. Então, na verdade, a árvore ela é muito mais morta do que viva, se a gente for parar para pensar na dimensão dela aqui no tronco. Beleza? Então, o princípio que trabalha dentro da cronologia é fatores limitantes à fisiologia e sua impressão anatômica no meio. E aqui tem para vocês talvez fazerem um pequeno intervalo e relaxar uma piada aí sobre as árvores tentando calcular
a nossa idade, assim como a gente calcula a idade das árvores com os anéis de crescimento. Seria um paralelo, né? A gente corta a árvore e conta os anéis, ela cortaria nós e contaria a nossa idade daquela forma ali embaixo. Bom, então, se você quiser estudar a vazão cheia, seca e as margens do rio, você tem que escolher as amostras muito bem, como a gente falou. Então, árvores em florestas que não sofrem tanta perturbação como vendavais, incêndios, seriam interessantes para estudar o clima, e as árvores que ficam lá no meio dessas florestas e não estão expostas à borda da floresta. Então você tem que escolher florestas que são florestas que têm pouca perturbação por clareiras, porque a criação de uma clareira pode alterar completamente o registro de crescimento da árvore. Né? A morte de uma árvore próxima libera espaço, inclusive isso vai ficar registrado aqui nos anéis, ó, dessa forma. Se essa árvore aqui perder uma vizinha nesse lado aqui, ó, ela vai crescer até mais para esse lado, né, do que para esse lado aqui. Ó. Então tudo isso fica registrado. Na verdade, fica registrado tudo o que acontece com a árvore no seu tronco, quase tudo. Né? Variação geográfica. Então, as árvores para se estudar dentro da cronologia, tem que ser árvores que estão em ambientes bastante estáveis dentro da floresta. E também há variações dentro da mesma árvore, em função de algumas coisas que eu já falei aí, né? Ela pode estar com metade das suas raízes num solo diferente da outra metade, um solo mais pedregoso e tal. Então, o que geralmente os pesquisadores fazem é tirar amostras do tronco aqui, ó. Eles tiram uma amostra nessa direção, uma amostra nessa direção, uma tradagem aqui, né? 4 direções, norte, sul, leste e oeste, por exemplo, e fazem a média do que acontece aí com a árvore. A gente já vai ver como é que funciona isso. E aqui está toda a base conceitual, né? Os meses bons da primavera aqui, ó, crescimento, e os meses de inverno, pouco crescimento, aí originam os anéis. Só que isso é o mais simples, né? O que acontece na verdade é que existem complicadores aí. Aqui pode ter sido uma pequeno mês, uma pequena mudança, um mês que era para ser frio e foi mais quente, ó, e pode causar confusão. Será que essa partezinha aqui é um ano ou toda essa partezinha é um ano? Né? A única forma realmente confiável para calibrar isso aqui tudo é você saber, nossa, eu plantei essa árvore em 1962 e agora eu vou contar os anéis. E aí eu vou ver se ela tem realmente os 40 anéis que tem que ter desde 1962 até 2002, né, por exemplo. Dependendo da parte do lenho onde você pega a amostra, pode ter anéis, falsos anéis. Anéis que indicam um ano aqui e de repente eles se unem lá. Então esse tipo de coisa é minimizada com uma boa amostragem. Se você cuidar tudo que pode acontecer de imprevisto, depois você comemora aqui como a árvore está comemorando com o seu vinhozinho. Então, como eu falei, as amostras são obtidas com esse aparelho, agora vai ficar mais fácil de entender tudo que eu falei. Você tem um trado, saca-rolhas, na verdade, falando de forma bem grosseira. A ponta dele é de diamante, você crava ele na árvore, depois puxa a amostra que vai ser como um lápis aqui. Né? E aí vai sair todo o registro climático que essa árvore sofreu. Você faz isso 4 vezes, depois tapa o buraco da árvore com galho seco ou qualquer outra coisa que evite que entre alguma larva que estrague a árvore. Se você tomar os cuidados com esse aparelho, não forçar o aparelho demasiadamente, não escolher árvores como a Nadenanthera falcata ou a Nadenanthera peregrina no cerrado, que tem a madeira mais dura do Brasil, você tem que escolher árvores que não tenham madeira tão dura para não quebrar a broca de diamante, porque os R$ 900 desse aparelho praticamente é em função da broca de diamante que tem na ponta.
esse aparelho é extremamente afiado, ele consegue retirar amostras do tronco das árvores. Se você não pegar aí um angico do cerrado, que é a árvore mais dura que pode existir, você vai quebrar a broca, tá? Quem me deu essa dica foi o Antônio Tomazello, se não me falha a memória, da USP de Piracicaba. Ele falou, nunca coloque a broca, créditos a ele aí, nunca coloque a broca num angico, você vai quebrar a broca. Uma árvore não tão dura, né, e em locais onde é um clima bastante sazonal, você vai conseguir uma amostra direitinho. E também na hora de retirar aqui tem que ter um certo cuidado para a amostra não quebrar. Você pode tirar várias amostras e fazer uma biblioteca de crescimento das árvores com base nessas amostras. Posteriormente, você pode colocar nessas pequenas estojos, né, a informação do crescimento da árvore aqui. Depois você pode analisar elas, como a gente já vai ver. Beleza? Aqui também existem muitos lugares onde está sendo feito obras e as árvores são derrubadas e não é dado destino nenhum, às vezes, a certas matas. No Rio Grande do Sul era comum os professores da Federal de Santa Maria, da Engenharia Florestal, caçarem lugares aí onde estavam havendo obras para depois obter essas amostras aqui e conhecer o passado climático da região. Os caçadores de troncos. Aqui também o registro está presente até de uma forma muito mais informativa do que aqui. Okay? Aqui você tem uma pequena direção aqui do que aconteceu. Aqui você tem a amostra inteira. Então você tem que coletar as amostras, armazená-las, né, em baixa umidade e temperatura para que não apodreça a amostra, é importante. Fazer uma lixa, né, passar a lixa aqui, poder ver os anéis, depois analisar os anéis. Em resumo, essas são as etapas do método. Tá? O que mais? É importante não cortar os dedos, né, na hora de você fazer as amostras. Elas vão ficar no estojinho, em baixa temperatura, baixa umidade. Essas câmaras frias que tem em universidade, para guardar coisas, é ideal. E vocês percebam que as amostras elas são muito pequenas, né? É um lápis. Você, numa geladeirazinha, numa câmara climatizada, você pode conter o registro climático aqui, uma região inteira do Brasil. Certo? Aqui tem uma figura que mostra que esses anéis, né, essas séries de dados, eles podem ser analisadas com microscópio ou com lupas. E aí ocorre a contagem dos anos aqui, nesses métodos. Os maiores inimigos das amostras são a água e a troca de etiquetas, perda de dados. Né? Então você tem que saber muito bem que essa amostrazinha veio de tal árvore, em tal lugar. Não trocar amostras, não confundir os locais de armazenamento. E cuidar muito da presença dos fungos. Né? Essas amostras têm que ser bem preservadas em termos de evitar o apodrecimento. Aqui existe uma série de convenções, aí são regrinhas de marcação de décadas nos anéis, eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora. Okay? O produto final é um trabalho como esse aqui, Henrique e autores, crédito a eles, em que você vai ter no eixo X os anos, né? E no eixo Y outras variáveis, né? Correlacionadas até mesmo com a largura dos anéis. A informação que veio da amostra mesmo da bagueta, que a gente retirou da árvore, é essa. Você vai saber quantos anos teve a árvore em cada ano, que vai formar o eixo X, depois que você fizer uma correlação com séries de estações meteorológicas próximas para saber que 1985 a 92 foram anos ótimos de temperatura, foi muito quente, as árvores deveriam ter crescido muito. Então você vai saber que os seus anéis mais largos da tua árvore estão nessa fase aqui. Ó. Tá? Aqui no caso, ó, de 1800 a 1900 foram anos bons aqui, ó, porque a largura dos anéis que está aqui ó, foi grande. Então, se eu souber a temperatura desses anos com registro climático, correlacionar
com a largura dos anéis, eu vou conseguir posicionar toda a série de dados da árvore em relação aos anos que elas aconteceram. E voltando no tempo, eu sempre vou saber também, né, que os últimos anos eles vão estar mais aqui, ó, na ponta, né, mais aqui próximo da casca. Então eu já sei aqui que talvez os últimos anos foram anos frios ou quentes, com base nas estações meteorológicas. E aqui vai estar também essa informação, a ponta da casca aqui, ó. E eu volto para o passado, até onde eu conheço o dado climático para correlacionar e ter certeza que aqui é 1970, aqui é 1960, até saber depois que poderia ter acontecido em 1600, por exemplo. O produto final, então, é esse. Existe uma figura dupla, né? Por exemplo, o ano e a largura dos anéis. Então, eu sei que no ano de 900 depois de Cristo foi provavelmente um ano frio, porque o anel cresceu pouquíssimo, né? E eu sei que 1912 foi um ano muito quente, porque o anel cresceu muito. 1600 foram anos quentes, ou anos que o Sol brilhou mais, como esse trabalho está mostrando aqui, ok? Bem, sim, tudo isso depois, na hora de dormir, vocês vão chegar à conclusão que esse método é fantástico. Tem todas as coisas aí, ó, começo da Revolução Industrial, maior brilho solar, tudo nos anéis das árvores. Vantagens do método: é barato, tá? Se você for buscar por ice cores, você vai ter que ter um navio e ir até a Antártida. Se você tiver que montar uma estação meteorológica, você vai gastar mais que R$700 e vai ter só dados de hoje até daqui 20 anos, não vai ter dados do passado. A estação meteorológica só coleta dados no presente e futuro. Você vai poder calibrar a sua série de dados com o ciclo solar, com os dados da estação meteorológica e ter aí uma série confiável do clima. Você vai poder ter possibilidade de obtenção de dados na escala continental do Brasil. Então, os anéis das árvores são uma máquina do tempo, para você saber como foi o clima do passado. Críticas ao método. Nunca posso falar que é só bom o método, né? A gente tem que ver os dois lados da moeda. É o que eu já falei, clareiras, uma árvore vizinha, uma árvore na beira na borda da mata, coisas que podem confundir aí os falsos anéis. Tudo pode tem que ser bem cuidadoso aqui na hora de você separar as influências. Aqui tem mais vantagens novamente, né? Quais são as outras vantagens? E aí existe a possibilidade de você correlacionar esses dados de crescimento com dados de produção de frutos das árvores. Será que num ano muito quente ela produz mais frutos, ela floresceu mais? Você pode fazer a correlação dos anéis com outras variáveis que você está observando realmente na árvore, com binóculos ou coletores de serpilheira. Datação cruzada é o que eu falei brevemente no começo da apresentação, e aqui tem uma figura onde tem a casinha, a árvore morta e a árvore viva. Então, agora vem uma ilustração de algo que eu já expliquei para vocês. Vocês só observem essa figura aqui por um período e pensem no seguinte: o DNA, a datação cruzada é como se fosse o DNA, né, do registro climático dessas árvores. Vamos começar entendendo o seguinte: você tem uma árvore viva, cujo último ano de vida aqui dela, dos últimos anos, ela cresceu muito. Aqui ela cresceu pouco, aqui ela cresceu bastante, e até o momento que ela nasceu aqui. Então essa primeira amostra é dessa árvore aqui. Essa árvore que está morta, ela pode ter vivido a sua idade adulta quando a outra árvore aqui, ó, viva, era pequena. Então, o começo da árvore, da vida dessa árvore aqui, teve 4 anos bastante secos, que é
a época que essa árvore morta aqui estava na meia-idade. Só que esses 4 anos secos, eles deixam uma marca inconfundível em ambas as árvores. Até o ponto de você fazer a correlação aqui e concluir que essas séries de dados aqui, elas têm alta correlação entre elas. Sempre que tem 4 anos frios e secos aqui, a árvore cresceu pouco, a árvore que agora está morta, assim como outra árvore que era jovem na época. E até mesmo uma árvore que já está na construção aqui. Então, dessa forma, você, como é que eu vou dizer, alinha, a palavra que eu estava procurando, alinha essas séries, onde coincidem os dados perfeitamente, eles vão coincidir várias vezes aqui também, e você consegue voltar no tempo. Isso aqui é uma máquina do tempo, com base em várias amostras, você consegue reconstruir desde o que aconteceu no último ano da árvore viva, até o que aconteceu no primeiro ano da árvore morta, que está lá na arqueologia, na construção dos índios, há 4 mil anos atrás, no Arizona, nos Estados Unidos. Percebam que dessa forma você reconstrói o clima em 4, 5 mil anos. Num país tropical como o Brasil, existem árvores com 4 mil anos. Tá? Você poderia ter um registro fantástico do clima passado no Brasil dessa forma. Exemplo, Parque Estadual do Vassununga, Santa Rita do Passa Quatro, aqui em São Paulo. Existe um jequitibá, que é uma árvore de crescimento lento, que cresce meio centímetro por ano e tem 3,60 m de diâmetro. É só vocês dividirem os 3.600 centímetros, 360 centímetros de diâmetro, com meio centímetro, talvez, de crescimento por ano, ou até menos. Essa árvore tem pelo menos uns 1000 anos, tá? Se ela tem 360 centímetros de diâmetro, eu acho que até que tem mais. De raio, né? Bom, de qualquer forma, uma árvore grande com crescimento muito lento, e existem na floresta semidecidual, onde o clima é sazonal e os invernos são bem delimitados e tem anéis, você pode reconstruir com muitas árvores aqui no Brasil o clima passado. Certo? Fósseis das árvores também mantêm o material aí. Ó. A árvore pode ser queimada e ainda assim manter os anéis. Claro, vai dificultar a interpretação, mas é uma forma de você continuar aí reconstruindo a série de dados a partir de onde acaba aqui e começa aqui no fóssil. 20 mil anos talvez pode ser necessário, pode ser possível você voltar no tempo com esses dados. Aí, ó, existem coleções de árvores que se transformaram em pedra e algumas claramente mantêm o registro dos anéis. Fica a sugestão aí para quem trabalha com isso de tentar fazer o link entre as árvores vivas que existem hoje e as árvores que morreram e estão nos registros históricos. Seguindo essa ideia aqui, seria possível, talvez no Brasil, a gente voltar mais ainda no tempo. É isso que eu quero demonstrar para vocês. Conchas também deixam anéis, ok? Construções com árvores antigas também têm os anéis. Tamanho de amostra são outras questões aqui que a gente tem que pensar, né? Quantas árvores eu tenho que coletar dados para ter um registro climático regional confiável? Essas amostras aqui, elas não têm problema de apodrecer, pois são madeiras que se transformaram em pedra, ok? Bilhões de anos acho que eu exagerei, mas alguns milhares de anos talvez a gente consiga reconstruir o clima do Brasil dessa forma. Onde conseguir amostras petrificadas, aí ó, vou deixar esse slide um pouco para vocês observarem que existe um lugar próximo a Porto Alegre chamado Rota, Paleorrota, onde existem muitos fósseis, inclusive no município de Mata, no Rio Grande do Sul, vocês podem visitar lá. É a principal atração turística, essa floresta que se transformou em pedra. E é onde existem os registros do passado do Brasil, né, climático, mais interessantes talvez. Inclusive,
a presença de fósseis de dinossauros estão muito localizados nessa região, nas proximidades aqui de Porto Alegre, partindo em direção à Argentina, né, uruguaiana aqui. Existe um planalto e uma depressão aqui, né, uma planície. E nessa região da erosão é que essas coisas estão sendo desenterradas pela própria ação das intempéries. E existe muita informação do passado da região aqui. Isso é uma espécie de conclusão, vocês podem ler aí depois. Aqui na Itália, no Canadá, Estados Unidos, eles têm utilizado árvores próximas às glaciares para inferir aí o movimento dessas geleiras e a sua influência nos anéis das árvores. Né? Então existe um outro ramo novo agora chamado dendroglaciologia. Explora o lenho de reação. Né? Quando uma geleira está pressionando uma árvore, ela cresce menos. Quando a geleira desaparece no verão, a árvore cresce. E isso origina, até entorta as árvores, o gelo faz uma pressão aqui, entorta a árvore e o anel fica diminuído. Quando o gelo derrete no verão, a árvore volta a crescer normalmente. Então isso está registrado aqui, a geleira e a sua pressão na árvore. Inverno, verão aqui, árvore livre do gelo. Isso deixa a marca nas árvores, lenho de reação, você vai conseguir saber quando a geleira estava ali, quando ela não estava, se a geleira está recuando em algumas árvores. A geleira vinha até aqui, agora a geleira não vem mais até aqui. Então essa árvore foi liberada desse estresse aqui do gelo, ela passou de um crescimento limitado pela presença da geleira para um crescimento mais livre, como aqui. Então, se as árvores ainda estão lá e o gelo não está mais, você pode saber até onde o gelo ia no passado. Legal, né? Onde lê isso? Leiam aqui, ó, se quiserem aprofundar. Quando você tem anéis de muitas árvores em muitas regiões do país e isso correlaciona com os dados climáticos do presente e calibra tudo isso, você pode fazer mapas do país do clima passado. E aí é que a coisa começa a ficar interessante. Você pode pegar muitas árvores e analisar uma região e saber até como era a floresta, quais árvores tinha clareira, quais árvores cresceram em determinado momento, na presença de geleiras, depois não, fazendo aí o perfil de cada árvore, que você recria como foi o passado de cada árvore em florestas inteiras. Como vocês podem ver nesse trabalho aqui, os créditos aí de Belfini. Dinâmica passadas de comunidades. Imaginem, para quem trabalha com manejo florestal, a importância desse tipo de trabalho. E aí as fontes em italiano, aqui, Caravaglia. Se vocês quiserem estudar italiano e ler sobre isso, tá aí. A Embrapa está ligada nessa história dos anéis. E eles já têm até softwares aí, créditos aí para a Embrapa. Se alguém quiser ir pesquisar na Embrapa, tem softwares para analisar anéis e tudo. Já no Brasil está crescendo a questão do estudo dos anéis das árvores. Porém, eu vejo no Brasil a dendrocronologia ainda engatinhando como as crianças do primário na Inglaterra. Vejam que nos colégios, no primeiro grau na Inglaterra, as crianças estão estudando essa história que eu acabei de apresentar aqui para vocês. Né? E aqui é o banco de dados internacional, onde existem coletas de dados climáticos em função dos anéis das árvores. O que chama a atenção de vocês nessa figurinha aqui? Ó? O Brasil não está fazendo ainda, tá? E o Brasil deveria fazer isso. Então é uma área de pesquisa aberta. Existem alguns pontinhos no Brasil, como o USP de Piracicaba, Federal de Santa Maria, o pessoal do INPA em Manaus, muito em função do Schongart e outros pesquisadores que vieram de fora, começaram nos últimos 30, 20 anos a pesquisar anéis de crescimento das árvores
e relacionar com vários fatores ecológicos e climáticos. Mas se a gente for ver os pontos verdes onde existe pesquisa, e o Brasil é um ponto branco enorme. Tá? Aí eu fiz essa seguinte pergunta aí para vocês. Onde eu posso ler sobre o assunto que eu acabei de apresentar aqui? Créditos aí para os livros. E eu encerro por aqui. Aqui haveria uma outra apresentação, mas eu vou fazer num outro documentário, porque agora já está 1h20. E fico por aqui. Vocês apreciem posteriormente um novo vídeo, onde eu vou falar sobre fenologia e clima. Ok?